Com suor pingando sobre ele. Sebastian estava atrás de um balcão com um sorriso falso estampado em seu rosto, esperando para receber os pedidos do próximo cliente. Sua vida era desinteressante. Ele acordava todos os dias às 7 horas para correr, depois tomava banho e tomava café da manhã no restaurante mais próximo. Ele então foi trabalhar em um emprego de salário mínimo em uma lanchonete. Ele ficava lá o dia todo sem parar, anotando pedido após pedido, e assim que seu turno terminava, ele voltava para casa. Casa era uma palavra muito boa para isso. Ele morava em um apartamento decadente, que fedia a esgoto e era mal iluminado. Ratos e outros roedores abundavam, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Com o salário que recebia, era o máximo que podia pagar. Ele tentaria dormir o máximo possível no ambiente barulhento que o cercava antes do início do dia seguinte. E então, hoje não foi diferente. Mas Sebastian mal tinha dormido na noite anterior e hoje não foi um bom dia. Ele estava constantemente no limite. No entanto, ele teve que continuar para não perder o emprego. Era exaustivo e o trabalho não lhe dava nenhuma alegria. Isso drenou a vida dele. Acima de tudo, isso o deixou louco. Esses clientes autorizados entrando e exigindo tratamento real o irritavam. Os piores eram as pessoas que discutiam e reclamavam em relação ao seu pedido. Oh, como ele gostaria de poder silenciá-los, mas em vez disso, ele teve que dar-lhes um sorriso de boca fechada e obedecer suas ordens como um cachorrinho. Ele viu uma mulher entrar e, com um olhar para ela, soube que ela era uma das clientes problemáticas. Ela entrou e fez seu pedido de café. Até o momento não houve nenhum problema, o que pegou Sebastian de surpresa. Então ele preparou o café dela e caminhou até a mesa dela para entregá-lo. Tem mais alguma coisa que você precisa, senhora? Ele perguntou. Ela tomou um gole do café. Este café está muito doce. Ela gritou e jogou o líquido quente em Sebastian. Todos ao redor pararam e olharam para ele. Ouça, refaça o café ou eu vou chamar o gerente. Ela exigiu. Ele deu a ela um sorriso de boca fechada e respondeu. Sim. Sebastian estava furioso por dentro. Seu sangue fervia de raiva. Como ela ousa humilhá-lo assim? Ela pensou que ele não passava de um trabalhador de baixo escalão e que ela estava acima dele. Mal ela conhecia o verdadeiro ele e do que ele era capaz. Ele podia pensar em muitas coisas cruéis para fazer com ela. Então, ela não seria tão arrogante e exigente. Em vez disso, ela estaria implorando por sua vida. Mais tarde, disse a si mesmo. Essas coisas ele planejaria mais tarde. Por enquanto, ele tinha que preparar o café novamente. Assim que o turno terminou, Sebastian saiu para o ar frio lá fora. Ele estava com disposição para uma caçada hoje. Ele tinha que desabafar toda aquela frustração acumulada do dia. Mas primeiro, ele tinha que encontrar sua presa. Alguém fraco, alguém que se parecia com aquela mulher de antes. Ele primeiro teve que viajar para outro lugar para encontrar esta vítima. A polícia estava em busca do estrangulador da meia-noite. Todos os canais de notícias constantemente exibiam imagens do caso. Enquanto Sebastian dirigia seu Volkswagen usado, ele sorriu, sabendo com confiança que eles nunca o encontrariam. Ele era muito cuidadoso, muito inteligente. Seu modo de operação para cada morte era precisamente semelhante. Ele estrangulou suas vítimas até a morte enquanto se sentava sobre elas. Ele gostava de ver a luz desaparecer de seus olhos, cheios de medo. Antes disso, porém, ele os sequestrava e a cada vez usava um prédio abandonado diferente que não tinha conexão com ele. Ele deixaria os corpos lá para apodrecer. Nada poderia ligar a ele. Ele usava máscara e luvas o tempo todo. Com o tempo frio, todos usavam luvas, então isso não era incomum. Ele não deixou impressões digitais nem DNA.
Mesmo que a polícia de alguma forma ligasse as coisas a ele, eles nunca teriam a prova para prendê-lo. Ele gostava da emoção de estar acima de todos eles e do poder que isso lhe dava. Eles pensaram que ele não era ninguém, trabalhando em um trabalho terrível, e o consideravam alguém que poderia ser tratado horrivelmente sem respeito. Ele suportou tudo porque sabia que, embora eles não soubessem quem é o assassino à solta, todos ainda estavam com medo dele. Esta cidade jamais o esqueceria. Heck, este mundo não. Ele deixaria uma marca, brutal o suficiente para que eles o temessem nas próximas décadas. Enquanto percorria as ruas desertas à procura de alguém, seus olhos avistaram uma mulher caminhando sozinha. Ela parecia ter cerca de 50 anos. Perfeito. Ela parecia a mulher horrível de antes. Ele seguiu em frente, parou ali e saiu do carro, de máscara e boné. Tia Meg, é você mesmo? Eu não posso acreditar que você é realmente você. Ele disse com entusiasmo enquanto se aproximava dela. Com licença, por favor. Eu te conheço? A mulher respondeu. Oh, não. Eu sinto muito, senhora. Eu confundi você com alguém que eu conhecia. Vocês são muito parecidas. Ele disse, exibindo um sorriso encantador. Oh, é mesmo? Ela respondeu cautelosamente. Não vejo minha tia há 6 anos. Ela era como uma mãe para mim, e um dia ela simplesmente desapareceu. Eu tenho procurado por ela desde então, mas sem sucesso. Toda vez que vejo alguém da estatura dela, meu coração se enche de esperança, pensando que pode ser ela, mas infelizmente nunca a encontrei. Disse ele, caindo em prantos. Oh não, não chore. Eu sei muito bem o que você está passando, mas não perca a esperança, filho. Ela respondeu com tanto cuidado, instantaneamente baixando a guarda. Ela tentou consolá-lo, mas ele continuou a chorar. Ele finalmente se acalmou e disse: Posso acompanhá-la, senhora? Você me lembra muito dela. Eu adoraria ter uma conversa com você. Sim, claro, por que não? Eu moro logo adiante. Você poderia se juntar a mim para uma xícara de chá, e então talvez você se sinta melhor. Ela respondeu sem suspeitar. Eu adoraria. Muito obrigado. Ele respondeu parecendo grato. Sebastian estava sorrindo por dentro. Oh, como era fácil enganar essas mulheres. Este foi um pedaço de bolo. Eles sempre caíram nessa. Esta especialmente foi muito mais fácil do que qualquer uma de suas tentativas anteriores. Ele caminhou ao lado dela e eles conversaram um pouco. Ao se aproximarem do carro, ele tirou a injeção de propofol que havia guardado. Isso iria nocauteá-la em segundos. Ela nem se lembraria do que havia acontecido. Os filmes mentiam e ele sabia disso. O clorofórmio demoraria muito para fazer efeito e ele não correria esse risco. Haveria uma janela suficiente para a pessoa escapar. Isso era a última coisa que ele queria. Ele abriu a porta do banco do passageiro. Você se importaria de entrar, por favor, senhora? Ele disse. Ela olhou para ele confusa, e antes que pudesse perceber o que estava acontecendo, ele injetou nela o produto químico e ela desmaiou, caindo direto no assento. Sebastian pegou as rotas tranquilas com poucas pessoas e vigilância muito baixa. Seu Volkswagen definitivamente não era o tipo de carro que as pessoas notariam. Ainda assim, ele queria o mínimo possível de testemunhas. Após cerca de 15 minutos dirigindo, ele chegou ao seu destino, uma antiga fábrica de sorvetes que teve que ser fechada devido a práticas anti-higiênicas. Ele havia visitado o local na noite anterior e era perfeito para o que ele queria fazer, sem ninguém por perto. Ele abriu a porta, levantou-a e carregou-a para dentro do prédio. Ele pegou a corda que havia deixado antes e certificou-se de amarrar as pernas e as mãos dela com segurança. Agora tudo o que restava fazer era esperar que ela recuperasse a consciência e então ele poderia matá-la. Ele foi até o carro, pegou a bolsa dela que estava no banco e voltou para dentro.
Abriu-a e começou a procurar algo que pudesse guardar como troféu. Sua prateleira em casa estava alinhada com diferentes coisas que ele havia tirado de suas vítimas anteriores. Esse era o seu hall da fama. Cada item ali representava uma morte bem-sucedida, e ter 17 itens dispostos ali não era uma tarefa fácil. Ele tinha trabalhado para isso. Ele havia trabalhado arduamente com inteligência, usando toda a inteligência que tinha para fugir da polícia, e até agora estava indo muito bem. Ele continuou vasculhando a bolsa dela para encontrar seu 18º item. Não havia muito dentro de sua bolsa, apenas algumas moedas e notas. Mas então sua mão roçou o que parecia ser um papel grosso. Uma fotografia, talvez. Perfeito, ele pensou. Ele o pegou e o virou para ver qual era a foto. Ele congelou e seu coração começou a acelerar. Ele não podia acreditar no que viu. A imagem não era algo, mas era alguém, que parecia muito familiar. Ao olhar para a foto, um jovem, ele olhou de volta com o rosto sorridente. Ele não sabia o que pensar. Seus pensamentos estavam uma bagunça. Como essa mulher conseguiu essa foto? Esta era a mãe dele? Sebastian olhou para a fotografia novamente. Ele reconheceu tudo muito bem. Esta foi a última boa memória que ele teve antes de sua vida piorar. O menino de 5 anos pensou que seria um bom dia. Ele estava indo para a Disneylândia, e era o sonho de qualquer criança realizado. Ele se divertiu muito ao longo do dia, mas não durou muito. Em um segundo, sua mãe estava lá, e na próxima vez que ele olhou para cima, ela não estava. Ela o havia abandonado naquele lugar lotado. Ele gritou alto, chamando-a desesperadamente, mas ela se foi e nunca mais voltaria. Desde aquele dia, sua vida nunca foi de alegria ou felicidade. Ele foi colocado sob um orfanato e continuou se mudando de um lugar para outro. Ele não tinha um lugar para chamar de lar, e ninguém para chamar de família. Além disso, o lar adotivo definitivamente não foi fácil. Ele passou por muita coisa. Cada lugar apresentava um problema diferente. Na primeira que ele foi severamente intimidado e espancado pelas outras crianças até ficar machucado. Toda vez que ele tentava reclamar, ele apanhava ainda mais. O próximo que ele foi abusado pelo pai adotivo. Ele tinha apenas 9 anos na época e era muito pequeno para entender o que estava acontecendo. Mas isso marcou para o resto da vida. Eventualmente, ele acabou em um orfanato onde novamente foi intimidado e as refeições que recebia mal conseguiam sustentá-lo. Ele foi de uma prisão para outra, lutando constantemente alguma batalha. Ele nunca teve o luxo da paz ou da felicidade. A cada vez, ele esperava que melhorasse, mas só piorava. No segundo em que completou 18 anos, ele não podia mais permanecer no orfanato. Eles o expulsaram. Por dias, ele vagou pelas ruas, incapaz de se defender sozinho. Ele não tinha educação, não tinha como ganhar nada. Ele passava as noites dormindo na calçada fria e dura, sem nada para protegê-lo da chuva ou da noite fria. Ele costumava vasculhar as latas de lixo perto de restaurantes de fast food, na esperança de encontrar algo para comer. Ele não tinha mais vontade de viver ou continuar. Foi em um momento como esse que ele cometeu seu primeiro assassinato, e desde então, ele tinha algo pelo que esperar. A emoção que ele sentiu foi inigualável por qualquer outra coisa. Ele finalmente conseguiu um emprego e um lugar para ficar, mas nunca parou. Alguns dias, pensamentos sobre o que ele teria sido se sua mãe não tivesse abandonado enchem sua mente. Ele teria vivido uma vida despreocupada com comida, amor e carinho. Ele teria ido para a escola, teria amigos e vivido a vida de alguém comum. Ele sempre odiou sua mãe por isso. Foi ela quem tirou tudo isso dele. O jovem nunca perdeu a esperança e sempre pensou que ela iria procurá-lo e voltaria para buscá-lo algum dia. Ainda assim,
Ele percebeu agora que era incrivelmente ingênuo, pois ela nunca vinha procurá-lo. Ela nunca se importou. Ela o deixou sofrer. Talvez ele não tivesse se tornado o assassino que era hoje se ela estivesse lá, mas ela não estava. Ela o havia abandonado. O menino jovem, inocente e feliz naquela foto se foi há muito tempo por causa dela. E em vez disso, era um Sebastian frio e implacável de 22 anos. Ele estava sozinho e não tinha ninguém que amasse. No entanto, quando Sebastian olhava para as pessoas ao seu redor vivendo uma vida cotidiana, ele não as invejava como antes. Em vez disso, ele sentiu mal por eles, pois eles nunca experimentariam a emoção e a adrenalina que ele sente cada vez que tira uma vida. O som de alguém lutando interrompeu Sebastian de sua linha de pensamento. Uma mulher tentou se libertar, mas é claro que não conseguiu. Ele a havia amarrado com muita firmeza. Socorro! Alguém por favor me ajude! Ela gritou o mais alto que pôde, como se sua vida dependesse disso, o que de fato acontecia. Ajuda! Ela continuou a gritar enquanto Sebastian a olhava friamente. Ninguém vem aqui, mulher, ele disse. Por favor, por que você está fazendo isso? Me deixa ir. Eu juro que não vou contar a ninguém. Ela implorou. Ele riu. Ele nunca entendeu por que essas pessoas diziam isso quando sabiam muito bem que não daria certo. Ela continuou gritando e lamentando continuamente até que finalmente toda a luta cansou seu corpo e ela desistiu muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que ele tenha visto. A história sobre sua tia era mentira? Pelo menos responda antes de fazer isso. Ele não respondeu. Os pensamentos daquela fotografia nunca deixaram sua mente, e ele pretendia perguntar a ela. Explique como você conseguiu isso. Quem é o menino? Ele perguntou, mostrando a fotografia. Lágrimas encheram seus olhos e começaram a escorrer por seu rosto. Esse é meu garotinho, Seb. Ele tinha exatamente 5 anos nesta foto. Eu o perdi. Ela engasgou chorando. O que quer dizer com perdido? Você nunca se importou em procurá-lo? Ele berrou. Oh, eu fiz. Todos os dias da minha vida eu fiz. Nunca perdi a esperança. Eu coloco anúncios em todos os jornais. Coloquei cartazes por todas as cidades. Cada ligação que recebia, eu atendia com esperança, rezando para que fosse sobre Seb. Mas não. Dias, meses e finalmente anos se passaram e a esperança continuou diminuindo. A polícia parou de procurar. Eles dizem que não há chance de ele estar vivo agora. Mas não posso perder totalmente as esperanças. Eu sei que meu filho está lá fora. A única razão pela qual acordo todos os dias é com a esperança de que hoje seja o dia. Ela detalhou enquanto continuava chorando. Os olhos de Sebastian se encheram de lágrimas. Para um homem que não sentia nenhum tipo de emoção nos últimos anos, ele estava sentindo muito ao mesmo tempo. Sem palavras, ele desamarrou suas pernas e mãos. Ela parecia confusa, mas ele não respondeu. Por quê? Ela perguntou parando na frente dele. Sebastian então lentamente tirou o chapéu e depois a máscara. Ela congelou. Seb, é você? Ela não podia acreditar que era ele quem estava na frente dela. Depois de todos esses anos. 70 anos. 17 anos inteiros de espera. Ela estendeu a mão, tocando seu rosto, com medo de que suas mãos pudessem atravessar e que ela estivesse imaginando isso. Mas não. Ele era real. Sebastian caiu em seus braços e os dois ficaram abraçados e soluçando continuamente. Oh, meu garoto, você cresceu tanto. Todos os dias eu imaginava como você seria hoje, e você é exatamente como eu imaginei. Senti sua falta, mãe, disse ele com a voz embargada. Sinto muito, querido. Não estive lá todos esses anos. Eu tentei, eu realmente fiz. Eu nunca parei de tentar, mas nunca consegui te encontrar. Ela respondeu com pesar. Alguns segundos se passaram e só então a realidade da situação caiu.
Seb, o que aconteceu com você? É isso que você faz agora? Você matou todas aquelas mulheres? Mãe, me desculpe. Eu sinto muito. Não sou uma boa pessoa e sei disso. Não sou o Sebastian que você deixou naquele dia. Eu me tornei outra coisa. Um monstro. Respondeu Sebastian, e pela primeira vez ele foi tomado por uma grande emoção que nunca havia sentido antes. Vergonha. E foi só agora que ele percebeu a enormidade de suas ações. Eu não conseguia parar depois que comecei. Eu não tinha nenhum objetivo, nenhuma alegria, e isso me fez continuar. Ele caiu em seus braços. Ele era muito maior do que ela, mas a visão à sua frente era de um menino frágil agarrando a um amor há muito tempo perdido por sua querida vida e sanidade. A parte lógica dela sabia que deveria denunciá-lo, que ele estava muito errado. Ele era um assassino. No entanto, tudo o que seus olhos viram foi o filho que ela havia perdido, e por mais egoísta e cruel que parecesse, ela decidiu protegê-lo. Ela o abraçou e o confortou. Está tudo bem, filho. Acabou agora. Esses dias estão agora em seu passado. Você pode se tornar uma pessoa melhor. Prometa-me que vai mudar, se tornar melhor. Ele balançou a cabeça afirmativamente. Não se preocupe agora. Eu perdi você uma vez, mas nunca mais. Temos um ao outro agora, Seb. Podemos finalmente ser uma família feliz. Eu te amo, filho, muito.